Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Show do Milhão. Estamos aqui com Edelson e vamos para a primeira pergunta. O tema é operações com fração. Edelson, você está pronto? Mas isso é muito complicado, Silvio. Eu não domino esse assunto aí de matemática. Não se preocupe, Edelson. Eu sou um estudante da 106 e irei te ajudar com essa pergunta. Pare a música, ele irá explicar. Edelson, se você souber fazer adição, subtração, divisão e multiplicação, isso será muito fácil para você. Vamos começar a aula então. Primeiro de tudo, você precisa entender o que é uma fração, que é nada mais nada menos do que uma simples divisão. Elas são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos apresentar através de números naturais. Creio que para você estar no Show do Milhão já deve ter estudado um pouco de fração. Então vamos para um conteúdo mais avançado, como o significado de cada termo e a escrita de uma fração. O número que se encontra em cima da fração é chamado de numerador, e o número que se encontra embaixo é chamado de denominador. E é importante saber que numa fração, nós dividimos o numerador pelo denominador. É muito simples, você não acha? Vamos para alguns exemplos de fração. Vamos supor que você tem uma pizza de 10 fatias, onde 4 fatias foram comidas. Qual fração representa as fatias da pizza que foram devoradas? Tempo para ele. Hora da resposta. Olha, eu acho que é 6 sobre 10, né? Até porque tinham 10 fatias e 4 foram comidas. Então sobram 6. Isso mesmo, Edelson. Parece que você entendeu o que é uma fração. Agora vamos para o conteúdo da pergunta que o Silvio Santos fez para você, que é operação com frações. A maioria das vezes em que você usa uma fração para representar uma adição, subtração, divisão ou multiplicação, é porque você está evitando usar os números decimais, ou seja, os números com vírgula. Realizar operações matemáticas com frações é muito mais prático e rápido. Eu vou te ensinar agora mesmo. Vamos lá. Vamos começar com a adição, que caso você não saiba, é o sinal de mais. Para somar as frações, é necessário identificar os denominadores se são iguais ou diferentes. Se forem iguais, é muito fácil, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Mas infelizmente nem tudo são flores, e em algumas frações, os denominadores são diferentes. E por isso, antes de somar, devemos transformar as frações em frações equivalentes, de mesmo denominador. Nesse caso que eu acabei de citar, nós calculamos o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre os denominadores das frações que queremos somar. Esse valor, que é calculado depois do MMC, passa a ser o novo denominador das frações. Além disso, nós devemos dividir o MMC encontrado pelo denominador e o resultado multiplicamos pelo numerador de cada fração. Esse valor passa a ser o novo numerador. Após isso, é necessário apenas somar os numeradores e está resolvida a sua fração. Espero que você tenha entendido, Edelson. Mas não se preocupe. Logo depois de aprendermos todas as operações, mostrarei algumas atividades para você. Olha, eu entendi, mas é só isso aí mesmo? É tão fácil assim? Não. Como a matemática é muito ampla, além da adição, temos a subtração, a divisão e a multiplicação. Agora vamos para a subtração, que, caso você não saiba, é o sinal de menos. Então, para subtrair as frações, nós temos que ter o mesmo cuidado que temos na soma, ou seja, verificar se os denominadores são iguais e, se forem, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. E se forem diferentes, nós faremos a mesma coisa que fizemos na soma, ou seja, obter o mesmo denominador em ambas as frações. Uma fração equivalente, não é? Com os mesmos denominadores, podemos assim efetuar a subtração. Você pode notar que o passo a passo da subtração é muito parecido com o da adição.
E se parar por algum momento para analisar esse cálculo, entenderá muito mais sobre os cálculos. Mas olha só, eu tô realmente entendendo esses passo a passo aí de matemática. Isso é ótimo, eu espero que todos estejam entendendo. Agora vamos passar para a multiplicação. Bem, a multiplicação das frações é feita de uma forma muito simples e, comparada com as demais, não tem nenhuma dificuldade tão grande. De forma básica, nós multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Observe estes cálculos e note o quão fácil é resolver a multiplicação entre as frações. Olha só, mas essa aí é muito mais simples do que as outras. Essa aí eu faço em menos de 15 segundos. Então agora vamos dificultar um pouco com a divisão, mas não que ela seja tão difícil. Na divisão entre as frações, nós multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda, ou seja, nós invertemos o numerador e o denominador da segunda fração. Uma se inverte e a outra se mantém original, e logo depois você só precisa multiplicar. E é isso que você precisa saber nas divisões de fração. Acabando as explicações sobre as operações com frações, você pode notar que a maioria das operações com as frações são muito simples. Você só deve tomar mais cuidado na adição e na subtração. Agora, como está bem recente em sua cabeça, eu creio que nós deveríamos fazer alguns exercícios práticos sobre isso. Mas tá certo mesmo. Vamos fazer esses exercícios aí, esses exemplos aí, que eu vou acertar tudo com essa explicação aí. Certo. Nós iremos fazer alguns exercícios sobre cada operação. Vamos começar com a adição. E eu quase me esqueci de algo. É sempre bom você simplificar os resultados da sua conta. Continuando agora, vamos para o exercício. Irei falar agora um exercício sobre adição de frações. Espero que você entenda. Ana tem uma caixa com 6 ovos. Ela pretende utilizá-los para fazer 2 receitas. Para um bolo, é necessário utilizar a metade dos ovos e para fazer uma omelete, é necessário utilizar 1/3 dos ovos. Quantos ovos Ana utilizou para fazer as 2 receitas? Mas olha só, eu achei essa aí muito simples, mas eu acho que seria melhor você explicar, né? Tudo bem, eu explicarei para você e ensinarei uma forma mais rápida de fazer. Então, você pode notar que as frações descritas na questão são de 1/2 para o bolo e 1/3 para o omelete. E para encontrar o total de ovos utilizados, nós devemos apenas somar as frações. Porém, você pode notar que os denominadores são diferentes. É aí que está o pulo do gato. Ao invés de fazer o MMC dos denominadores, nós podemos apenas multiplicar o numerador e o denominador por um número até que os denominadores de ambas as frações fiquem iguais. Assim fica muito mais fácil e prático de resolver. Espero que você tenha entendido. Lembrando que o resultado do exemplo deu 5 ovos dos 6 que estavam na caixa. Eu achei essa parte aí muito mais fácil de resolver agora. Vou usar quando for possível. Vamos para um exemplo de subtração agora. Claro, vamos lá, para um exercício de subtração. Aqui nós temos uma subtração de fração com denominadores diferentes. Vamos fazer o mesmo pulo do gato da outra vez e transformar os denominadores em equivalentes com um simples cálculo. Agora, com os mesmos denominadores, nós podemos realizar a subtração da fração sem o menor problema e encontrar o resultado de fato. Esse é o resultado que encontramos pela subtração das frações. Espere! Eu já ia me esquecendo. Esse resultado pode ser simplificado por 2. E este cálculo, enfim, nos dá um resultado de 7/12. E então,
O que achou? É fácil, não? Eu achei muito fácil, mas agora eu queria um exemplo de multiplicação. Certo. Vamos então para uma pergunta de operação com fração com o tema de multiplicação. Susana estava organizando seus esmaltes e percebeu que das 12 cores que ela tinha, 2/3 eram da marca Alfa. Quantos esmaltes Alfa Susana possui? Então, você pode ver que neste caso nós temos a multiplicação de uma fração por um número inteiro. Logo, podemos multiplicar o número pelo numerador da fração. É muito fácil. Logo depois, é só resolver. No caso, dividindo. Esse é o resultado da fração. Você pode notar que o exercício de multiplicação foi bem simples. Agora, o que acha de irmos para a divisão? Então, eu entendi muito desse conteúdo aí e eu acho que é melhor a gente terminar na divisão mesmo. Porque logo depois eu ainda tenho que responder a pergunta pro Silvio, né? Ele tá esperando há bastante tempo. Certo, certo. Vamos para o último exemplo com o tema de divisão. Vamos começar. Pedro encontrou em cima da mesa de sua casa uma embalagem de chocolate aberta. E nessa embalagem havia 1/3 da barra de chocolate. E ele comeu metade dessa quantidade. Quanto de chocolate Pedro comeu? Então, eu explicarei a operação. No anunciado, nós temos a informação que Pedro comeu a metade de 1/3, ou seja, ele dividiu 1/3 em duas partes e comeu apenas uma dessas partes. Portanto, a operação que deve ser realizada é 1/3 dividido por 2. Eu creio que você se lembre como resolver essa divisão de frações. Nós devemos manter a primeira fração original e fazer o inverso da segunda. Ou seja, nós pegaremos este 1/3 que Pedro comeu e multiplicaremos por 1/2, que simboliza a metade deste 1/3. Observando os cálculos na tela, você pode entender de uma forma mais clara. O resultado dessa operação é que Pedro comeu 1/6 da barra de chocolate. E é esse o conteúdo que eu queria passar para você, Delson. Eu espero que você esteja pronto para a pergunta do Silvio Santos. Então, estudante, eu lhe agradeço aí pela explicação que você me deu. E eu realmente acho que agora eu tô pronto para chegar no 1 milhão de reais. Silvio Santos, agora você pode fazer a pergunta para mim. Eu tô realmente pronto. Boa sorte, Delson. Eu desejo boa sorte e agradeço ao estudante da 106. Hora da pergunta: qual é o resultado desta conta? Você tem 30 segundos. Olha, de acordo com o que o estudante da 106 me ensinou, eu sei que é só somar os numeradores, que no caso dá 13/4. Aproveitando o restante do tempo que eu tenho, eu gostaria muito de agradecer por essa aula que o estudante me deu. Muito obrigado. O dever está cumprido. Muito obrigado por assistir a esta videoaula.